Bom dia! Então, hoje a gente vai começar a nossa videoaula de número 9. Essa videoaula, ela tá na apostila 2, módulo 9, e ela começa a partir da página 472. Não esqueça que depois das aulas você deve responder os exercícios da apostila que iniciam a partir da página 488. Então, pessoal, na última videoaula, a gente falou sobre processos de produção de energia, que faz parte do metabolismo celular, né? Então, a gente estudou respiração celular e fermentação. Bom, agora a gente vai estudar o processo de produção de matéria orgânica, não mais de produção de energia, e sim de produção de matéria orgânica, que é a substância que é utilizada para a produção de energia na respiração celular e na fermentação. Bom, essa reação ela acontece nas plantas, nas algas e em alguns organismos procariontes, como as cianobactérias. E o maior objetivo é a produção de matéria orgânica, no caso a glicose. E para isso a planta ela utiliza gás carbônico, água, a energia luminosa, resultando também na produção de oxigênio atmosférico. Bom, como diz o nome, né? Fotossíntese. Síntese a partir da luz. Então, nesse processo, a principal acontecimento é a absorção da energia da luz, né? E quem faz isso são pigmentos chamados de clorofilas e carotenoides. Esses pigmentos é que são responsáveis pela absorção dessa energia que vai ser convertida em matéria orgânica. Bom, o principal pigmento fotossintético é a clorofila A. Se a gente observar, né, a clorofila A ela absorve com mais intensidade, com mais eficiência, espectros de luz, como no caso a luz azul e a luz vermelha. E o objetivo é absorver essa luz para gerar energia para produzir a matéria orgânica. Nos indivíduos eucariontes, a clorofila está armazenada em estruturas chamadas de cloroplastos, organelas, né? Chamadas de cloroplastos. Essas organelas elas são muito parecidas com as mitocôndrias. São formadas de membrana dupla, sendo que a membrana externa é lisa e a membrana interna também se dobra, formando estruturas que a gente chama de tilacoides, tipo moedinhas, né? Bom, é justamente nesse tilacoide, na membrana desse tilacoide, que estão inseridas as clorofilas, né? Bom, esse agrupamento de clorofila no tilacoide é chamado de fotossistema. Bom, o cloroplasto ele é preenchido internamente por uma substância denominada estroma, que tem basicamente a mesma composição que a matriz mitocondrial na mitocôndria e também que o hialoplasma, né, em toda a célula. E um detalhe bem importante também dos cloroplastos em relação às mitocôndrias é que os cloroplastos também apresentam seu DNA próprio, seus ribossomos próprios e realizam a sua própria síntese de proteína. Então, pessoal, esse é um resumo da fotossíntese. A gente vai dar uma introdução e depois a gente vai falar dos acontecimentos, né, das reações separadamente. Mas, por enquanto, é só para a gente ter uma ideia do que é realmente esse processo. Então, essa aqui é a equação geral da fotossíntese, né? Então, observa, são moléculas de gás carbônico que reagem com moléculas de água. Isso tudo absorvendo a energia da luz e o resultado vai ser uma molécula de glicose, água e oxigênio atmosférico. Então, basicamente, essa é a equação geral simplificada da fotossíntese. Então, assim, aqui a gente tem o cloroplasto, a energia da luz. Aqui a gente tem a estrutura dos tilacoides, está representando os tilacoides, aqui está representando o estroma. Por quê? Porque existem duas etapas, uma chamada de fotoquímica ou fase clara, e a outra chamada de etapa química ou fase escura. Depois eu vou explicar melhor sobre isso. Mas olha só o que acontece. A fotoquímica acontece nos tilacoides e a química vai acontecer no estroma, naquele líquido que preenche a mitocôndria. Bom, aqui na fase clara ou na fase fotoquímica,
coisas importantes a gente tem que observar. Por exemplo, nesse local onde vai ocorrer a absorção da luz, porque ali nos tilacoides a gente tem aqueles grupos, né, o agrupamento de clorofila, e esses agrupamentos são chamados de fotossistemas. Então, os fotossistemas que são os responsáveis por absorver essa energia da luz. Bom, essa energia da luz, ela vai ajudar no processo de formação de ATP. Essa reação é chamada de fotofosforilação. Não podemos esquecer do foto, né? Fotofosforilação. E também tem uma reação chamada de fotólise da água, que significa a quebra da molécula de água. Então, é nesse momento em que a água é utilizada pelo cloroplasto, pela planta, né? Para finalizar, para iniciar o processo de fotossíntese. Bom, também é nesse momento, lá nos tilacoides, que ocorre a liberação do oxigênio atmosférico. Então, o que tem de tão importante que vai acontecer aí? A gente vai precisar de hidrogênio, elétrons e ATP para a fase química. Então, percebam que na quebra da molécula de água, então vai liberar hidrogênio e oxigênio. O oxigênio vai sair no gás atmosférico e o hidrogênio vai se ligar àquele aceptor que a gente já conhece, só que agora ele é um pouquinho diferente, né? Ele não é mais só NAD, né? Agora ele é NADP. Existe um fosfato ligado a essa molécula. Então, o NADP se liga ao hidrogênio e forma o NADH. Então, o objetivo é formação de NADH e também formação de ATP. Então, a gente vai conhecer os fotossistemas para entender quando que é formado o NADPH e quando que é formado o ATP. Bom, esse NADPH e esse ATP, eles vão seguir depois para uma segunda etapa, que é a etapa química, ou então conhecida como fase escura, porque não depende diretamente da luz, né? E é nesse momento, nesse conjunto de reações químicas que envolve várias enzimas, que vai ser absorvido o gás carbônico para a produção da matéria orgânica. Então, esse é um resumo geral do que acontece na fotossíntese. Agora a gente vai conhecer cada um desses processos de forma mais detalhada. Então, a gente começa pela etapa fotoquímica, também conhecida como a fase clara. Por quê? Porque tem o envolvimento da luz, né? Então, a luz, né, que vai ceder energia para que esse processo aconteça. Bom, como eu falei para vocês, a fotofosforilação, ela é a produção de ATP, e nesse caso a fotofosforilação tem dois tipos. Uma é chamada de acíclica e a outra é chamada de cíclica. A gente vai conhecer primeiro a fotofosforilação acíclica. Bom, o que vai acontecer? A energia da luz vai promover uma reação que a gente chama de fotólise da água, lise quebra, fotoluz, né? Então, é a quebra da molécula da água com a energia da luz. Quebrando a molécula de água, a gente vai ter hidrogênios livres, prótons de hidrogênios, a gente vai ter oxigênio para formar o gás oxigênio e também elétrons. Esses elétrons, eles vão entrar primeiro no fotossistema 2, o fotossistema, lembra que eu falei para vocês? O fotossistema é aquele aglomerado de clorofila que existem lá nos tilacoides, né? Então, primeiro vem para o fotossistema 2, e aí do fotossistema 2, esses elétrons eles vão participar de uma cadeia energética muito parecida com a cadeia respiratória, que tem os citocromos. À medida que ele vai passando, ele vai perdendo energia para a produção de ATP, então vai produzindo ATP. Aí esses elétrons chegam até o fotossistema 1. Também fazem a mesma coisa, só que lá no finalzinho do fotossistema, desse processo, vai existir o NADP, e esse NADP ele vai ser reduzido e vai formar o NADPH, porque ele vai pegar esses íons de hidrogênio lá da água e os elétrons que também passaram por esse processo para a formação de ATP. Então, olha só, nesse caso,
Na fotofosforilação acíclica, os elétrons que formam o ATP são elétrons que vêm da fotólise da água, da quebra da água. E essa quebra da molécula de água só acontece por causa da energia da luz. E aí, nesse processo, a gente tem formação de ATP, formação de gás oxigênio, que vai para a atmosfera, e também a gente tem a formação das moléculas de NADPH, né, o aceptor de elétrons NADP se liga ao hidrogênio e aos elétrons no final desse processo. Lembre-se que ATP e NADPH são muito importantes para a segunda etapa da fotossíntese, que é chamada de etapa química ou fase escura. Então, essa é a fotofosforilação acíclica e ela acontece, então, porque a luz cede energia para a quebra de molécula de água. Essa é a fotofosforilação cíclica. Essa fotofosforilação, ela acontece juntamente com a fotofosforilação acíclica. Só que o interessante é o seguinte, porque nesse processo, quem agita as moléculas para liberação de elétrons é a luz diretamente no fotossistema 1. E é somente o fotossistema 1 que está envolvido nesse processo. Então, a luz agita as moléculas de clorofila, esses elétrons são liberados, e aí ele segue nessa cadeia de citocromos, liberando energia para a formação do ATP, e os elétrons retornam ao fotossistema. Lembra que lá no fotossistema acíclico, na fotofosforilação acíclica, os elétrons eles iam se ligar aos aceptores de elétrons, o NADP. Nesse caso, na cíclica, os elétrons partem do fotossistema 1 e retornam ao fotossistema 1, produzindo ATP. Quer dizer que, nesse caso, a luz é utilizada diretamente para liberar elétrons da molécula de clorofila e a única substância produzida nesse processo é a ATP. Então, pessoal, vamos fazer agora um resumo, um balanço geral desse processo aqui, que é o processo chamado de etapa fotoquímica ou a fase clara. Então, primeiro, porque ela depende da luz, por isso esse nome. Segundo, é que essa etapa ela acontece nos tilacoides, lá onde estão os agrupamentos de clorofila. Bom, gente, então, reações importantes. Fotólise da água. Na fotólise da água, ocorre a quebra da molécula da água e essa quebra vai liberar oxigênio para a atmosfera e os hidrogênios da água eles serão utilizados, serão captados, né, pelos NADP. E aí vão formar, então, os NADPH reduzidos. É importante também lembrar que, além do oxigênio e do hidrogênio, também são liberados elétrons. Esses elétrons, então, eles vão participar do processo de fotofosforilação. Então, o que é a fotofosforilação? É a produção de ATP utilizando a energia da luz através de dois processos. A gente tem a fotofosforilação acíclica e a fotofosforilação cíclica. Bom, gente, a gente tem que lembrar que os fotossistemas, que são essas estruturas formadas pelo agrupamento da clorofila lá no tilacoide, absorvem a luz e quando está absorvendo a luz, essa luz ela excita os elétrons da clorofila e aí então esses elétrons eles vão ser transportados por enzimas do citocromo, que são aquelas proteínas especiais existentes na membrana do tilacoide. E esse processo é muito parecido com o que acontece com a cadeia respiratória que a gente já aprendeu, né? Bom, o resultado desse processo, então, é a formação de ATP. Lá no finalzinho desse processo, dessa cadeia de elétrons, estão, então, os aceptores dos hidrogênios e dos elétrons, que é o NADP, e para a formação do NADPH. Então, resumindo, a fotofosforilação acíclica
o que acontece é que os elétrons, que são resultantes da fotólise da água, eles fluem pelos fotossistemas 2 e 1, desde o momento lá da quebra da água até o momento da formação do NADPH. Bom, lá no final de todo esse processo vai ter formado ATP, vai formar também o NADPH e vai formar o gás oxigênio. A água, ela libera elétrons, que esses elétrons que vão formar o ATP. Já o oxigênio vai formar o gás oxigênio e o hidrogênio, então, vai se ligar ao NADPH. Gente, não pode esquecer, o gás oxigênio, ele é formado a partir da fotólise da água. É esse processo que origina o gás oxigênio. Bom, e o nosso resuminho, então, da fotofosforilação cíclica é o seguinte. Nesse processo, há participação apenas de um fotossistema, que é o fotossistema de número 1. Tá? Os elétrons, eles são excitados nesse fotossistema. Então, a luz, né, excitam esses elétrons que passam por uma cadeia curta transportadora de elétrons para produzir ATP. E aí, depois, esses elétrons retornam ao fotossistema. Bom, então, nesse caso, não há fotólise da água, não há formação de gás oxigênio e também não há formação de NADPH. Somente a formação de ATP, né? Por que isso acontece? Por que a fotofosforilação cíclica tem que acontecer? Porque assim, ó, o ATP produzido pela fotofosforilação acíclica não é o suficiente para a produção da matéria orgânica. Então, por isso, ocorre então a fotofosforilação cíclica, para complementar essa quantidade de ATP. Precisa de mais ATP do que NADPH. Então, por isso que ela ocorre também. 1, 2, 3, gravando. Então, essa é a fase química, né? Etapa química ou fase escura. Gente, essa fase ela não depende diretamente da luz, mas ela vai depender de forma indireta. Por quê? Porque para ela acontecer é importante a presença dessa substância aqui, que é o NADPH, que está trazendo os elétrons e os íons de hidrogênio lá da água, que foram quebradas na água, e também vai ser utilizado o ATP que foi formado na fase clara. Então, tanto o ATP quanto o NADPH, eles acontecem na fase clara, na etapa fotoquímica. Agora, a etapa química, ela utiliza as substâncias que são produzidas na fase clara. Então, por isso que a gente fala que essa fase ela não depende diretamente da luz, mas ela depende das substâncias que são produzidas na fase que depende da luz, né? Então, assim, ó, quando acaba a luz, ela até pode acontecer enquanto tiver NADPH e ATP. A partir do momento que acabou o NADPH e acabou o ATP, essa fase também não acontece. Bom, essa fase, então, ela é representada por esse esquema, né? Que é um ciclo também de reações químicas mais ou menos parecido com o que acontece lá com o ciclo de Krebs. E nesse processo é absorvido o gás carbônico. Então, é nesse momento que o gás carbônico vai atuar. Bom, esse gás carbônico, então, ele entra nesse conjunto, né, nesse ciclo de reações químicas e o resultado é chamado de ciclo de Calvin-Benson e o resultado vai ser trioses. Vão ser produzidas 2 trioses e cada 2 trioses produzidas vai formar uma glicose, porque a glicose é formada por 6 átomos de carbono. Então, as trioses são formadas por 3 átomos de carbono, então cada 2 trioses vai originar uma glicose. Então, é mais ou menos isso que acontece no ciclo de Calvin-Benson. Bom, então agora a gente vai fazer o resumão dessa etapa aqui, ó, o que está acontecendo nessa etapa, tá? Então, essa etapa é chamada de etapa química ou fase escura. Não depende diretamente da luz, mas utiliza o ATP e o NADPH produzido na fase clara. Essas reações elas acontecem no estroma do cloroplasto. Bom, ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin
é o processo onde ocorrem reações que absorvem e convertem o gás carbônico em matéria orgânica utilizando o hidrogênio que é fornecido pelo NADP e a energia que vem do ATP. Cada ciclo de Calvin-Benson ele consome 3 moléculas de gás carbônico e ele vai formar uma triose, que é chamado de ácido fosfoglicérico. Então, assim, para formar a glicose é necessário 2 trioses. Então, esse ciclo ele tem que acontecer 2 vezes para cada glicose. Bom, a principal enzima envolvida nesse processo é denominada rubisco. Gente, a glicose que é produzida pela fotossíntese, ela tem o seguinte destino. Primeiro, a planta vai utilizar para sua respiração aeróbia, porque a planta também faz a respiração aeróbia. O que sobra dessa glicose que foi produzida, ela vai ser convertida, por exemplo, em estruturas de sustentação da planta, como a celulose, ou então em reserva energética, como é o caso do amido. Tanto celulose quanto amido apresentam na sua constituição moléculas de glicose, né? São aqueles polissacarídeos, um é estrutural e o outro é de armazenamento de energia. Então, esse é o destino da glicose produzida pela fotossíntese. Bom, gente, esses aqui são 3 gráficos, né? Esses 3 gráficos mostrando a atuação da fotossíntese. Nesse caso aqui, a gente tem a velocidade da reação em relação à intensidade de luz. Aqui a gente tem a taxa, né, de fotossíntese em relação à temperatura e aqui em relação à quantidade de gás carbônico disponível, né? Então, vamos começar lá com a temperatura. Então, com a luminosidade. Então, assim, é claro que à medida que vai aumentando a intensidade de luz, vai aumentando essa taxa essa velocidade da reação da fotossíntese. Então, a gente tem 2 momentos que a gente tem que observar. O primeiro é esse aqui, que é chamado ponto de compensação fótica. O que isso significa? Significa que a taxa de fotossíntese é igual à taxa de respiração celular, ou seja, a quantidade de glicose produzida pela fotossíntese é a quantidade de glicose que está sendo absorvida pela própria planta para a respiração celular. Então, assim, quando essa taxa era menor, a planta a respiração celular estava utilizando glicose de reserva da planta. E quando a taxa é maior, está sobrando glicose, então essa glicose é utilizada para a formação dessas substâncias de reserva, como é o caso do amido, né? Aqui, onde parou de crescer, significa que é o ponto de saturação luminosa, ou seja, todos os fotossistemas já estão ocupados, não adianta mais aumentar a intensidade de luz, porque esse é o máximo de fotossíntese que a planta vai realizar. Bom, gente, em relação à temperatura, a gente percebe o seguinte, vai aumentando a temperatura, também aumenta a taxa de fotossíntese, só que depois de uma determinada temperatura, essa taxa começa a cair. Bom, a substância que é utilizada, né, nesse processo são enzimas. Então, essas substâncias, a gente já estudou as enzimas e a gente sabe que as enzimas elas têm um ponto ótimo de temperatura para o funcionamento delas. A partir do momento que passa desse ponto, a enzima ela desnatura no calor. Então, o que acontece aqui é justamente isso. A taxa fotossintética cai porque as enzimas estão sendo desnaturadas por causa do aumento da temperatura. Então, sem enzima também não tem processo, né? E aqui no caso do gás carbônico, também vai aumentando a quantidade de gás carbônico disponível, vai aumentando a taxa fotossintética. E aí chega lá naquele mesmo ponto, né, de saturação, só que agora é saturação de gás carbônico, ou seja, a fase escura, ela não adianta que ela não vai consumir mais do que ela pode, então ela chegou ao máximo do seu funcionamento, então pode continuar aumentando o gás carbônico, a quantidade de gás carbônico dissolvida, que a fotossíntese, a taxa dela vai ser a mesma, porque todo o sistema já está ocupado nesse momento. Bom, queridos, então essa é a quimiossíntese, que como a fotossíntese, a principal função é a formação
de substâncias orgânicas. Essa reação química ela vai acontecer com organismos procariontes, como as arqueias, né, que são organismos bem primitivos. Bom, esse processo não vai utilizar a energia da luz, e sim a energia de substâncias inorgânicas que serão oxidadas. Então, ela vai acontecer em 2 processos. O primeiro processo é esse aqui, ó. As substâncias inorgânicas, né, à base de ferro, de enxofre, elas são oxidadas e elas vão resultar em subprodutos. Mas o que importa é o seguinte, que nesse processo de oxidação dessas substâncias inorgânicas vai produzir a energia, que lá na fotossíntese é a energia da luz, e aqui é a energia liberada dessa reação aqui, que é a reação de oxidação de substâncias inorgânicas. Bom, essa energia ela vai ser utilizada para a formação de compostos orgânicos utilizando gás carbônico e água, exatamente como acontece também na fotossíntese. Só que a energia não é a energia da luz, e sim a energia da oxidação de substâncias inorgânicas. Então, esse processo é um processo bastante simples também, um processo bastante primitivo, por isso que a gente entende que em organismos tão primitivos como as arqueias utilizam essa forma, né, de produção de matéria orgânica. Bom, queridos, metabolismo energético acaba aqui. E então é muito importante que vocês resolvam os exercícios da apostila, e na nossa aula online eu faço um resumo de novo, respondo, né, dúvidas que vocês tiverem com relação ao assunto, dúvidas dos exercícios também. Não esqueçam de fazer os exercícios, tá? Por favor. Queridos, beijo, tudo de bom, até o nosso próximo encontro e fiquem em casa, hein? Beijo!